E para quem vai assistir essa aula depois, agora eu vou falar sobre a menopausa, alguns sintomas e alguns tratamentos também. Lembrando que a menopausa é vista, né, como muitas mulheres, é percebido, é sentida, temida pela maioria das mulheres, como se fosse, né, a fase do fim, o fim do tudo, a fase, né, da decadência, que é aí onde já entra, inclusive, muitos sintomas emocionais. A maioria dos vídeos, dos posts que a gente vê na internet, né, fala dos sintomas físicos, explica, né, o período da chegada da menopausa, fala sobre sintomas físicos, principalmente ondas de calor e baixo desejo e perda de xixi, porém pouco, né, se fala sobre também esses sintomas emocionais. Se fala, assim, em alguns, né, casos, sobre flutuações de humor. Só que esse emocional que eu estou querendo dizer é um emocional mais profundo, é aquela coisa que toca lá na sua alma. Tipo, eu já atendi várias mulheres, né, que perto, já na menopausa, e assim, perto nem tanto, até um pouquinho longe, mas que sofriam, por exemplo, com ansiedade, quando chega lá pelos seus 37, 38, 39 anos, já começam a se preocupar com a chegada da menopausa, que assim, de acordo com a literatura médica, né, ela vai acontecer aproximadamente a partir de 45 anos e algumas mulheres até com 55 anos tem, né, essa janela aí. Só que tudo depende, porque também tem mulheres que têm a menopausa precoce, a menopausa mais cedo. Então, tem mulheres que já se preocupam quando estão aí na fase de mais ou menos, na faixa de mais ou menos 37, 38, 39 anos. E acabei de lembrar o seguinte, que a primeira vez que eu falei sobre esse tema, eu comentei também sobre a perimenopausa, né, que é o período antes da menopausa, há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás. E aí nessa época, o que choveu de gente metendo pau em mim na internet, perguntando se eu tava louca, se eu tava maluca, porque não existe isso, né, perimenopausa. E agora com esse avanço, né, da internet, essa divulgação das informações assim de forma bem ampla, facilitada, a gente vê muito falando sobre isso, né, essa fase da perimenopausa. Eu acho isso muito importante. E fico também aliviada que dessa vez, né, não serei mais apedrejada. Aí também, se for, se dane, eu tô desse jeito. Aprendi a ligar meu foda-se e desejo que você também faça o mesmo, ok, pessoa querida? Pra você poder fluir aí na sua vida. Então, muitas mulheres ficam, né, já se preocupando. É legal se preocupar em alguns casos, porque dependendo, menopausa é saúde da mulher. Então, tudo que você faz pensando em cuidar da sua saúde é bom, tanto a questão de curto prazo como médio e principalmente a longo prazo. Por exemplo, se você sabe que você vai entrar na menopausa e aí você sabe, né, que os músculos, né, vão ficando mais flácidos ainda, então você já começa a cuidar, né, de frequentar uma academia, fazer exercícios de força, né, para manter pelo menos a massa, né, muscular. Você muda também a sua dieta, você passa a comer alimentos mais saudáveis, né, que contribuem para essa manutenção do seu corpo. Então já ajuda. E isso é interessante porque se você, né, tipo, chega hoje, 45 anos na menopausa, suponhamos que você seja dessas, né, que assim começa exatamente nessa fase, você deixa para começar a cuidar hoje, né, tipo, você come tudo errado, você não faz nenhuma atividade física. Quando eu falo de atividade física, não tô falando de ir pra academia. Tem muitos vídeos aí na internet que ensinam a fazer exercícios de força mesmo em casa, usando as coisas que você tem em casa, tá bom? Então, não precisa de você ter que ir para uma academia para poder se exercitar, ok? Então, aí você não faz nada disso, come tudo errado, não vai para academia, tem, né, uma rotina aí de sono maluca também, não vai no médico, pelo menos fazer um check-up uma vez por ano, você tá toda desregulada, toda louca, né?
aí vai ser muito mais difícil. Então, quando a pessoa começa a se cuidar antes, ela enfrenta esse período, ela atravessa esse período de forma mais fácil. Pode ser que até os sintomas também sejam bem mais singelos, né? Por exemplo, ao invés de você ter ondas de calor muito grandes, muito intensas, você tenha pequenas ondas de calor, entende? Se você fosse para ter muita variação de humor, você passa a ter menos variações de humor. E até esse quesito, né, de variação de humor é muito complexo, porque algumas mulheres, elas têm, né, como sintoma tanto essa variação de humor, como também os sintomas da TPM, bem acentuados quando já estão chegando, né, próximos da menopausa. Aí agora você fica assim maluca, né, pensando, que será que eu tenho? Principalmente se você tiver, né, algum problema, né, algum transtorno, por exemplo, uma depressão, uma bipolaridade. Aí imagina, tipo, você é bipolar, aí você tem muita TPM, né, você fica com seu humor mais maluco ainda. E aí na menopausa, além de acentuar a sua TPM, você também vai ter flutuações de humor. Então você fica praticamente maluca. Por isso que é interessante fazer acompanhamento. Faz acompanhamento com terapeuta, com psicanalista, com psiquiatra mesmo, com psicólogo, para te ajudar a enfrentar essa fase. Até mesmo porque muitas mulheres também, nessa fase, né, da menopausa ou da pré-menopausa, ou, né, já aí na perimenopausa, elas têm também muito depressão. Sabe por que acontece a depressão? Porque muitas mulheres com 45 anos já têm, né, famílias construídas, né, filhos se casando, abandonando o lar. Quem tem, né, empresa tem já uma base financeira consolidada. Tipo, ela pode sair da empresa e ninguém vai sentir falta dela, né? Algumas, elas trabalham, né, só em casa, tipo, só cuidar de casa mesmo. Não tô falando aqui de trabalho online, não. Tô falando só de trabalhar, né, cuidando da casa. E aí, imagina, chega uma hora que mesmo em casa você não tem tanta coisa assim pra fazer. Ainda mais com essa tecnologia, né? Você tem um aspirador aí, daqueles, né, que você não precisa ficar lá varrendo casa, limpando casa. Você tem uma lavadora, né, uma secadora, você tem uma máquina de lavar super potente. Então não tem muita coisa para se fazer em casa. E aí a pessoa, ela não tem um hobby, ela não gosta de fazer nada, ela nem sabe, né, do que ela gosta. Então quando chega nessa fase, ela se sente muito mais perdida, muito mais com um senso de inutilidade, né? Tipo, qual que é a minha função no mundo? Muitas até caem a ficha, né? Que trabalharam na profissão que não nutria a alma durante a vida inteira. E agora que percebe, né, que a vida, né, precisa de um sentido, de um significado, de um propósito, ficam perdidas e aí, né, caem nessa tristeza profunda, inclusive na depressão. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que procurar, né, a ajuda para a gente poder sair desse fundo do poço, para a gente poder encontrar saídas, né, ver uma luz no fim do túnel para a gente conseguir se reerguer, até a gente conseguir pensar, né, direitinho, definir o que realmente eu gosto de fazer, o que realmente eu quero fazer com o resto da minha vida. Porque não é só porque chegou na menopausa hoje que vai morrer amanhã. Não, pensa, a menopausa começou aproximadamente com 45 anos. Você ainda pode viver mais muitos anos, né? 45, vamos contar aqui de 10 e 10, 45, 55, 65, 75, 85. Imagina se você chegar no 85 anos, vai viver mais 40 anos depois da menopausa. Então a sua vida precisa ter um sentido, um significado, um propósito. Porque senão vai ser só decepção atrás de decepção. Porque você começa a pensar, eu sou inútil, ninguém mais precisa de mim, eu não sirvo pra nada. Com relação à aparência, né, corporal também, as coisas mudam. Então, se você não vai para uma academia, não faz, vamos mudar aqui, né? Se você não faz nenhuma atividade física e você também não cuida da alimentação, a tendência do seu corpinho é o quê? Cair,
não é? Tudo cai. A lei da gravidade já tá aqui, né, para ajudar a gente a cair, né? É tão fácil cair, porque já tem a gravidade aí trabalhando contra a gente. Então, para se manter em pé é um custo, é um gasto de energia, tanto física quanto mental também. Então, se você não cuidar, né, da sua alimentação, se você não cuidar de fazer uma atividade física, o corpo vai ficar flácido, os músculos vão enfraquecer, vai ficar aquelas pelancas, para ser assim mais clara, exata, para te dizer, pessoa, que você tem que se cuidar a partir de agora, antes que seja tarde demais, porque cuidar de você, cuidar da sua saúde, da sua vida, para você viver aí, né, os 30, 40 anos aí pela frente com saúde, independência e dignidade. Falo dignidade também, independência, porque a questão de mobilidade, né? Se você não pratica nenhuma atividade física, vai ficando entrevado também. Se você entreva, o que é difícil fazer? Se locomover. Você quer ir parar, né, numa cadeira de rodas, sendo empurrada por outras pessoas? Não consegue nem ali na porta da sua casa sozinha? E muitas mulheres também que eu atendo, elas sofrem também, sabe do quê? Perda de xixi, famosa incontinência urinária, porque a bexiga, ela é sustentada lá no solo pélvico por conta de um músculo. Se você não faz atividade física, principalmente se você nessa fase não faz exercícios para fortalecimento do períneo, vai ficar flácido. O músculo, bexiga vai cair e o que vai acontecer? Perda de xixi. Começa-se com momentos assim, né, esporádicos, tipo quando você tosse, quando você espirra, tosse, você percebe que sai gotas de xixi na calcinha. Você abaixa de uma vez, você leva um susto, você tem que dar uma corridinha, você nota que perde xixi. Algumas mulheres na academia, em exercícios como, por exemplo, pular corda, step, né, aquela bicicletinha, esqueci o nome agora, jump também que fica pulando, começam, né, a perceber que estão perdendo xixi. Por quê? Porque não faz o fortalecimento desses músculos do assoalho pélvico. Então a gente precisa fazer para a gente poder chegar, né, na nossa velhice com dignidade, de não precisar usar uma fralda geriátrica, né? E principalmente ter que ficar aí aguentando as outras pessoas trocar isso pra gente, né? Eu sei que eu não quero isso pra mim. E você, quer isso pra você? Espero que não, né, pessoa querida, porque é tão simples. 5 minutinhos por dia de exercícios, né, de contrai, solta o períneo, já te ajudam aí resolver esse problema. Se você já sente que está perdendo xixi nessas situações que eu comentei, né, quando tosse, quando espirra, quando pula, quando ri também. E esses 5 minutinhos de exercício por dia também já vão te ajudar a manter os músculos perênios saudáveis e manter sua bexiga no lugar e evitar a incontinência urinária, ok? Para você então ter essa dignidade de poder, né, conseguir segurar o xixi enquanto ri, tosse, espirra, pula, corre, né, já falei, ou enquanto deu uma vontade de fazer xixi, você consegue segurar ele no lugar até chegar, né, lá no banheiro. Então é muito importante isso. E por que também isso acontece, né? Além de ter essa flacidez muscular, os hormônios também vão mudando. Os hormônios, eles vão sendo produzidos em mais lentidão, em menor quantidade. Daí a importância da gente cuidar da nossa alimentação, né? Comer mais alimentos saudáveis e dar, né, uma pesquisada, procurar um terapeuta que trabalhe com essa alimentação mais saudável, uma nutricionista, né? Seu médico também, o ginecologista, para ver o que ele indica para você fazer, tá bom? Porque cada caso é um caso. Você tem que verificar os seus níveis hormonais, você tem que verificar, né, qual fase você está, se você tem uma menopausa precoce ou se você já está na perimenopausa, né, ou se você ainda está um pouquinho longe, ou se você já realmente chegou, né, porque o corpo vai mudando. Então, os hábitos também, eles têm que ir mudando. E como eu disse anteriormente aqui nessa aula, quanto mais rápido a gente começa a mudar esses hábitos, mais fácil fica, porque eles viram rotina.
Olha só, eu como sempre trabalhei falando de temas de saúde da mulher, eu já sabia que eu tinha que me cuidar, ó, bem antes de chegar, né, até na perimenopausa. Então, os hábitos, eles passam a ser diferentes, porque quando a gente chega, né, nessa fase, é mais fácil a gente poder viver, né, com esses sintomas, porque muitos vão acontecer. E aí, se você, por exemplo, pratica atividades como também, por exemplo, porque também nessa fase de menopausa, muitas mulheres, né, que eu já atendi, relatam estresse, irritabilidade, falta de paciência, né? Algumas também têm muito falta de foco, né? Tipo, não é só uma questão assim, né, de memória. É tipo aquilo, eu tô aqui fazendo um negócio, eu quero ir ali na cozinha pegar alguma coisa, mas eu chego lá na cozinha, não lembro o que eu fui fazer lá. Aí, né, eu tenho que voltar pro escritório, mas aí no meio do caminho eu já me perdi, eu nem mais sei para onde que eu tô indo e fazer o quê. Então, tá vendo? Então, quando você faz, por exemplo, atividades como meditação, treinos de respiração consciente, mindfulness, meditação guiada também, com esse foco no feminino, né, na feminilidade, nessas questões de saúde da mulher, elas ajudam. Tem terapias como, por exemplo, lembrei que o Reiki. Tem alguns sistemas de Reiki que são focados exclusivamente em saúde da mulher. Tem o Reiki também da menopausa, tem o Reiki, né, ginecológico, tem o Reiki do útero, tem vários sistemas, então, que você pode utilizar dessas energias para fazer uma harmonização. Até mesmo porque, pessoa querida, como eu sempre falo, né, na maioria dos vídeos que eu tô falando sobre temas, saúde ou fora dela também, nós somos mulheres multidimensionais. A gente tem corpos, vários corpos, não é só esse corpo físico aqui, né, que eu tô aqui, e agora, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui esse microfone. Não é só esse corpo físico que eu tenho aqui agora, né, que eu tô aqui pegando. Não. A gente pode começar com uma coisa bem básica para você, se você não entende do que eu vou falar agora, né, dos corpos energéticos, por exemplo, a questão de chakras, de aura. Tem o nosso corpo físico, não tem? Esse nosso corpo físico aqui, ele tem vários sistemas, por exemplo, ele tem o sistema ósseo, que a gente não tá enxergando, mas a gente consegue sentir e saber que a gente tem ossos, né, pelo nosso corpo. A gente tem o nosso sistema sanguíneo, né? A gente não consegue ver, mas a gente sabe que tem veias, né? Tem sangue circulando. Vou falar aqui tudo da forma mais leiga possível, da forma mais básica possível, para até uma criança de 9 anos entender, tá bom? No meu caso aqui, eu tenho umas veias assim, que dá pra ver. Aí eu lembro, né, que eu tenho isso. Mas todo mundo sabe aí que tem. A gente tem também um sistema de nervos, né? Que a gente não vê, mas a gente sabe que tem, né? Tem o sistema linfático, sistema muscular, né, dos nossos músculos. Tá vendo? Dentro desse nosso corpo físico aqui, a gente tem vários sistemas para fazer tudo funcionar. Então, a gente tem também o nosso sistema energético, tá? Pessoa querida, você tem que entender que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Tem mesmo uma coisa aqui, né, dura, como esse microfone. Você acha que é só matéria física? Ele é composto de energia. Então, a gente tem também o nosso corpo energético. E aí, quando a gente pega a filosofia oriental, a gente vê nesses estudos sobre esse sistema energético, sobre os chakras, com datas aí, né, de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, porque os orientais já estudavam muito bem esses sistemas. Tanto é que a gente tem aí, né, a acupuntura, a gente tem a auriculoterapia, que detalha muito bem esses canais de energia que a gente tem pelo nosso corpo. O próprio Reiki, né, que é a absorção da energia do Ki, né, do universo, que a gente põe as mãos para enviar energia para a gente mesmo ou para as outras pessoas, ou coisas ou situações, como por exemplo plantas e animais. A gente trabalha com também esse sistema energético, né? E aí, então é interessante nessa fase da menopausa
a gente trabalhar com terapias que fazem essa harmonização da nossa energia também. Meditação é ótimo, ajuda bastante. O Reiki, né, trabalha muito com alinhamento, equilíbrio, energização dos chakras, limpeza, né, da nossa aura. A gente tem também aromaterapia, que é também muito interessante, que aí ela pode amenizar tanto os sintomas da menopausa, como também promover, né, o alinhamento dos chakras. A gente tem também a fitoenergética, a gente tem florais. Não sei se você já observou, até algumas farmácias, né, vendem os vidrinhos assim de florais, tem um até para menopausa, tem para várias coisas. Então, tá vendo? E aí, só que para você fazer isso, eu não recomendo você fazer isso sozinha. Primeira coisa, antes da gente começar aqui nesse negócio de recomendação, pessoa querida, procura um médico ginecologista. Não é só um terapeuta alternativo, um bambambam, não sei o que lá das quantas. Não, procura um médico, um ginecologista, uma ginecologista, mulher, se você preferir, que vai, né, fazer exame, vai fazer esse acompanhamento com você. E aí sim, depois que você fizer isso, você pega as terapias alternativas para você fazer tudo junto. Porque terapia alternativa mudou de nome e já tem um tempinho, que se chama terapias complementares. Se é terapia complementar, é o quê? É uma coisa que substitui a medicina tradicional? Não, ela complementa. Então você não tem que abandonar a medicina. Vou dar aqui um exemplo da minha mãe. Ela, né, uns 30, 40 anos atrás, quando chegou nessa fase da menopausa, ela, né, começou a fazer reposição hormonal com a ginecologista dela. Só que o que acontecia? Essa reposição que ela fazia surgir nódulos mamários. Então, a ginecologista dela concluiu para ela que era melhor ela não fazer reposição hormonal. Mas tá vendo que foi um caso específico, foi a ginecologista. E mesmo assim, ela tem que voltar, né, lá sempre de tanto em tanto tempo. Todo ano ela faz mamografia também para ver se tem ou se não tem. Esses tempos para trás ela até que teve que fazer biópsia porque tinha dado um nódulo para ver, né, a evolução disso. Então, ela tá sempre fazendo acompanhamento, né, há 40 anos praticamente fazendo esse acompanhamento, tá? E a ginecologista nunca, né, em todos esses anos de avaliação, nunca recomendou para ela, mas nesse caso dela, né? E assim, eu até estava pensando que com o avanço, né, tecnológico, será que não teria, né? Por exemplo, se fosse naquela época, não teria uma reposição hormonal que não desenvolvesse isso, né? Estava pensando justamente isso aqui hoje. Então, tá vendo? Cada caso é um caso. Aí tem gente, né, que dá as ideias assim, né? Fica escutando. Ai, essas terapeutas de Google. Porque assim, se a pessoa ela vai lá e faz um curso de verdade, se profissionaliza e fala assim que ela é a mega power ginecologista natural, né, com o melhor curso do mundo, né, com tantos anos estudando, aí você ainda poderia, né, pensar, cogitar de fazer um tratamento só natural. Agora, pelo amor do universo, tem gente que assiste um tutorial grátis no YouTube, tem gente que vai lá no chat GPT, se auto-intitula como ginecologista natural e aí fica falando, né, morte à ginecologia tradicional, morte à medicina. Fica aí, né, pregando para você não fazer esse acompanhamento ginecológico, né, de acordo com a medicina tradicional. Depois você se fode e a pessoa tem culpa de alguma coisa? Não tem. Eu vou te dizer, pessoa querida, porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar muito essa parte, né, da ginecologia natural, eu fiz em vários cursos nessa área, cursos grandes, bons e caros. Eu fiquei dando moral para as meninas que falavam assim, né, para que a gente não precisava ir no ginecologista fazer os exames anuais, porque se não tá sentindo nada, para que vai, né, e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei uns 7 anos sem ir no ginecologista.
E aí, o ano passado, né, eu fui em setembro, que deu? Deu uma infecção grave lá no Papa Nicolau, que eu tive que fazer biópsia, e eu achei que eu estava com câncer, que eu ia morrer. Um câncer no colo do útero, porque na minha família estava um caso recente de uma tia minha que ela estava com o HPV e aí evoluiu, virou câncer do colo do útero, ela tirou o colo do útero, só que não sei o que aconteceu nessa fase, que o câncer ele se espalhou para outras partes do corpo. Ela fez cirurgia para tirar do pulmão, tirar do intestino, foi parar até na garganta. E aí ela faleceu agora em novembro. E assim, bem na época que eu tava, né, recente de descobrir que na minha biópsia, de todos os resultados que poderia dar, né, eram 3, na verdade, né, todos parecendo que era assim uma maluquice, 3 resultados que poderiam dar, sendo uma infecção, né, mais leve, 2 mais ou menos, e o 3 até o câncer, a meu só deu 1. Tanto é que agora em março eu tenho que voltar no médico novamente para repetir os exames, né? Fiz todo o tratamento direitinho que ele passou. Tô fazendo as recomendações que ele me disse, né? E aí em março eu tenho que voltar lá novamente. Porque se eu com certeza tivesse ido todos os anos, mesmo não sentindo nada, fazer os meus exames de rotina, assim que eu dei que eu tivesse, né, uma alteração pequena lá no Papa Nicolau, né, a de nível 1, o médico já tinha visto, já tinha me passado aquelas tais, né, daquelas pomadinhas, eu teria usado e pô, tinha acabado, não tinha evoluído, tá? Então, pessoa querida, cuida da sua saúde, vai no médico tradicional, medicina tradicional, aquele médicozinho que tá lá no hospital atendendo o consultório dele, sabe? Aquele que faz parto, faz cirurgia, né? Dessas coisas de saúde da mulher. Esse médico mesmo, sabe? Que ficou 5 anos lá na faculdade de medicina estudando em período integral, depois mais não sei quantos anos fazendo residência. Tô falando desse, tá? Então você vai lá uma vez por ano, faz os seus exames de rotina e complementa com as terapias complementares, as terapias alternativas, tá? Faz tudo em conjunto. Por quê? A medicina tradicional, ela é ótima, ela é perfeita para tratar essa parte de todos os nossos sistemas do corpo físico, como eu comentei para você. Ela só não aborda essa parte energética, por exemplo, dos nossos chakras, né? Dos nossos canais de energia, né? Que muitas vezes a gente está com problema do nosso corpo físico por conta de bloqueios energéticos pelo nosso corpo energético, certo? E também muitas doenças, elas têm sintomas emocionais. Então, a gente complementa tudo. E aí depois também eu vou fazer uma aula só para comentar, né, sobre a menopausa de acordo com essa visão mais emocional. Porque eu disse, né, no começo dessa aula que a gente vê muito falando, sim, sobre os sintomas físicos, só que a gente não vê ninguém falando sobre esses sintomas emocionais. Que aí foi onde eu comentei, né, esse senso de inutilidade, já tá tudo resolvido na minha vida, então eu me pego pensando, pra que eu sirvo agora? Qual vai ser minha função? A partir deste momento em diante, o que eu quero fazer da minha vida a partir disso? Com quem eu quero trabalhar a partir de agora? Com quem eu quero estar a partir de agora? Por isso que muitas mulheres ficam, né, achando que a menopausa é um fim, mas é porque acontece isso, assim, esses términos, a pessoa ela não vê mais sentido. Por isso que eu não fico lendo comentário, tá? Que aí eu fui ler aqui o comentário, quase que eu me perdi aqui. Ela não vê sentido, por exemplo, de continuar num relacionamento abusivo, ela não vê sentido de continuar num emprego que ela não gosta, sendo humilhada. Ela não vê sentido em ficar fazendo um monte de coisa que ela fazia, assim, tipo como um robozinho no piloto automático. Então é o momento da gente parar, refletir na nossa vida, nas nossas ações, o que a gente vai fazer de agora por diante, né? Para a gente eliminar esse senso de inutilidade, esse sentimento, né, de
de inferioridade, de muitas mulheres também que eu já atendi, elas relataram medo, né, de serem trocadas por mulheres mais jovens, né? Tipo, medo de ficar velha e ser trocada por mulheres mais jovens. Então, tudo isso entra, né, nessa parte psicológica, nessa parte mental que a gente tem que trabalhar. A gente tem que fortalecer o nosso mental também muito, para a gente ter força de vontade, para a gente ter foco, para a gente ter resiliência, resistência diante das adversidades da vida, porque as situações difíceis, elas continuam acontecendo. Tem mais ou menos uma semana e meia que foi acontecendo aqui situações mais difíceis uma que a outra. Assim, cada coisa. Ontem mesmo chegou assim no nível que eu pensei, credo, por que tá acontecendo tudo isso assim, né, de uma vez? E assim, tipo, desde sábado eu levei a minha moto pra trocar, né, a relação dela, que se você entende ou não entende, eu vou explicar aqui rapidinho a corrente, né, da moto, com as pecinhas, né, as coroas, peões, onde a corrente passa, gira. E aí, chegando lá na oficina, minha moto é uma Ninja 400 da Kawasaki. Chegando lá na oficina, o mecânico especialista nas motos grandes não tinha ido, mas não me falaram. E aí foi um mecânico, mais ou menos, que eu acho que deve ser um badeco, né, que ficou lá 2 horas e meia tentando tirar, afrouxar lá, né, um parafuso para poder trocar o negócio. Ele não conseguiu tirar só uma parte, trocou a corrente, que ele nem devia ter trocado. E aí, né, me entregou essa moto assim, falou assim, semana que vem volta, que o mecânico profissional vai vir. E aí eu já fiquei triste, né, no sábado, o resto do dia, no domingo, eu fui lavar, vi que a aviação tava toda torta, que ele colocou o fio lá, todo mal encaixado errado, eu fiquei com aquela dor no coração. E aí, segunda também foi muito ruim, que eu fiquei só pensando nisso. Na terça eu fui lá e eles esquentaram o negócio que não era pra esquentar e agora minha moto tá vazando. E aí, né, eu fiquei triste porque aí eu briguei com a pessoa que me indicou a oficina como se fosse culpa dela, né? Mas por que eu atraí isso pra minha vida também, né? Tem todas essas questões. E aí eu sei que no final do dia eu tava assim, nisso também, na semana passada, né, eu apaguei a memória do meu computador aqui, perdi tudo. Porque eu não tinha salvado nem na nuvem, nem no Drive, nem no HD externo. Eu tenho um HD externo gigante. Não tinha salvado nada nessa correria louca, maluca. E aí, né, eu fiquei pensando, por que tudo isso? Por quê? E se fosse, assim, algum tempo atrás, seria um dia que eu teria pensado em desistir. Mas aí, mesmo chorando, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer. Então, a gente tem que aprender a ter essa resiliência, porque a gente vai ficando, sim, mais frágil. Vai também, porque a gente começa a pensar, né? A gente, às vezes, olha no espelho, vê que a gente não está tão novinha quanto antigamente, né? Os músculos, o meu ainda tá aqui no lugar, não sei o de vocês, né? Então não tá aquele... Mas, quer ver uma coisa que eu percebi? Parece que eu enchi de celulite de uma hora pra outra, eu fiquei horrorizada. Então, eu já vou dar um jeito aí, né, de resolver esse problema também. Então, uma coisa que pode, daqui uns dias, afetar a minha autoestima. Então, eu já vou cuidar disso agora, antes que piore. Que é isso que eu tô dizendo pra você também, que você tem que cuidar antes da hora. Eu até anotei aqui, deixa eu pegar o papel. Palavras que muitas mulheres que eu atendo, elas falam, né? Se sentem, né, inútil, velha, usada, flácida, descartável, sem valor, sem beleza e como se fosse uma uva passa, ou seja, murcha. Uva passa é aquela uvazinha, né, toda murcha. Eu adoro, particularmente as pessoas fazem piadinha, né, na minha época de Natal e Ano Novo, eu adoro. Mas assim, tá vendo? São coisas tristes, né? Inútil, velha, usada, descartável, trocada, né? Flácida, velha. Por isso que a gente tem que se cuidar o quanto antes, né? E fazendo as duas coisas em conjunto. Vai no médico, vê o que ele vai te recomendar, né?
Porque de acordo, pessoa querida, com cada mudança hormonal, com cada flutuação até de humor, com um estado, né, psiquiátrico, psicológico mesmo que você já sofra, vão ser propostas de tratamento diferentes. E aí você segue o que a medicina tradicional manda e pega as coisas complementares e faz junto. E assim, independente do que você vá fazer ou não, como eu disse, coisas que eu recomendo é atividade física para o corpo, para você ter a sua mobilidade, ter essa dignidade, né, de você conseguir se locomover, flexionar, né, abaixou para pegar o negócio, consegue levantar sem pedir ajuda de ninguém, sem ficar lá travada, encalhada, né, com a coluna presa. Então tem exercícios que a gente faz para manter esse alongamento, para manter a flexibilidade, né, para diminuir a dor nas costas, diminuir a dor, né, das articulações, por exemplo, dor no joelho. Para você também fazer exercícios para fortalecimento do períneo, para evitar e prevenir, né, para tratar ou prevenir a perda de xixi, que acontece sim na menopausa. Para você também cuidar da sua alimentação, porque a alimentação ela faz bem para o nosso corpo em todos os aspectos. Tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo energético também depende da alimentação. Você sabia que, de acordo com as cores, por exemplo, dos alimentos, você está dando comidinha para os chakras? É interessante isso, não é? Eu falo assim dessas formas para qualquer pessoa que estiver assistindo a aula depois consiga entender o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, nas mulheres que estão, né, nessa fase aí de perimenopausa, os nossos chakras, o básico e o sacro, eles vão sofrendo alterações. Então, se você... É claro que tem que cuidar de todos os chakras, né, pessoa querida? Porém, se você também faz atividades físicas, tem uma alimentação voltada, né, para fortalecimento e saúde desses chakras, você percebe que você vai também amenizando, reduzindo os sintomas, né, da menopausa. Então, você tem que fazer isso também, cuidar da sua alimentação e pensando nessa parte também mental. Procure atividades físicas. É porque eu tô aqui pensando em yoga também, que faz nessa parte mental. Mas procure atividades que façam bem para sua saúde mental, para sua cacholinha, para sua cabecinha. Ai, Agatha, o que, por exemplo? Yoga, né? Yoga é bom para o corpo, é bom para os hormônios também e é bom para a nossa saúde mental, né? Mindfulness, flow, foco. A gente relaxa, a gente desestressa. Aí também vem, né, por exemplo, práticas de meditação guiada, mindfulness, respiração consciente. Tudo isso ajuda a gente a cuidar dessa parte da nossa mente, né, diminuir a ansiedade, diminuir estresse, diminuir depressão, diminuir irritabilidade. E também ajuda a cuidar das nossas emoções. A atividade física também, e alimentação controlada, né, ajuda também a cuidar das nossas emoções, pessoa querida. Então, se você vê, né, que você tem tendências aí, né, a flutuar muito de humor, se estressa com qualquer coisa, ou fica triste com qualquer coisa, né, ou é muito pessimista devido ao seu azar, então você fazer essas práticas de meditação, principalmente meditação guiada, né, com esses focos, nessas situações específicas, ajuda. Reiki também ajuda. Aromaterapia, fitoterapia, os florais. E pessoa querida, tem muitas coisas aqui que eu falo pra você e assim, eu não tô querendo te vender nada. Por exemplo, se você falar assim aqui agora pra mim, Agatha, eu te pago R$2.000 pra você fazer um atendimento e me indicar florais. Sabe o que eu vou falar? Pessoa querida, não atendo, não indico floral pra ninguém. Eu tenho curso? Tenho.
eu sei quais são bons pra mim, não pra você, tá? Então, muitas das coisas que eu falo aqui, eu não tenho intenção nenhuma de te vender, tá? Falo pra você procurar, e aí vai do seu bom senso e atrás de um profissional que seja qualificado para isso, tá bom? A minha especialidade aqui nessa parte mental, porque eu sou psicanalista, eu sou neurocientista, neuropsicanalista também, terapeuta corporal, e sou também especialista em exercícios para fortalecimento de períneo. Trabalho com terapias alternativas, sou mestre em Reiki, 179 sistemas, são coisas que eu entendo. Agora as outras eu estou indicando para vocês. Entendo de nutrição para te passar uma dieta? Negativo. Você tem que ir atrás da pessoa mais qualificada. Entendo da fitoenergética, da fitoterapia? Sim, tenho cursos. Mas vou chegar aqui e indicar para você, né, e falar assim, não, você tem que procurar alguém, né, que só trabalhe com isso, que seja mais foda ainda nisso do que eu, para te indicar, tá bom? Por exemplo, eu tenho um livro, né, de como superar a menopausa com formas naturais. Tem algumas indicações, pequenas indicações, 2 ou 3 plantinhas para fazer chazinho? Tem. Tá vendo que é bem limitada, diferente de você procurar uma pessoa que trabalhe só com isso, tá bom? E no mais, reveja também, faça uma revisão aí da sua vida. O que você fez já, o que você construiu, com o que você trabalhou, seus relacionamentos, né? Pegue a roda da vida, é uma ferramenta fantástica do coaching. Aí você faz um balanço em todas as áreas da sua vida, né? São 12 áreas que tem na roda da vida. Vê como é que tá todas elas e procura desenvolver isso para você poder viver com mais plenitude, com mais felicidade, viver de forma integral e plena todas as áreas da sua vida, porque ainda dá tempo, como eu disse. Chegou na menopausa, 45 anos, se você viver mais 10 anos, 55, 65, 75, 85 anos, imagina, se você viver mais 40 anos, recomendo que você viva os melhores 40 anos da sua vida daqui por diante. Então, reveja, recicle, renove, jogue fora, né? Desapegue do que não serve mais, o que não flui mais, o que você vê que não faz mais sentido ficar com você, pra gente usar, né, aquela lei do vácuo. Você joga fora tudo, tanto de nível físico, por exemplo, tem aqui essa caneta. Não uso ela mais, já tem um bom tempo, nem vou usar, não gosto mais de rosa. Pega, joga fora. Ai, Agatha, não quero jogar lá fora não, tá novinha aqui, né, a bicha. Dá pra alguém que vai usar no seu lugar, pra você poder receber outras coisas que vão fazer mais sentido pra sua vida, ok? Isso que eu quero dizer, tanto na parte física quanto na parte também de relacionamentos, na parte de carreira, né, de profissão, na parte de amizades, e tudo. Faça aí uma revisão da sua vida, vê aquilo que não te serve mais, para você poder desapegar e deixar espaço. Eu sempre gosto de usar como exemplo, né, um relacionamento. Imagina que você está num relacionamento que você não quer mais, que você não vê mais sentido em continuar, né? Já desgastou, já deu no que deu, já foi. Só que aí você não quer terminar porque você não quer ficar sozinha. E aí você fica, né, com esse cara aqui do seu lado. Ah, os meus bichinhos eu deixei eles ali, mas vou fazer aqui com as canetas, que eu tenho uns bonequinhos, né? Não, vai ficar assim. Tipo, você é aqui a vermelhinha, né? E viu que o verdinho aqui, que é o seu parceiro atual, não, assim, é muito
legal assim com você, é um relacionamento que não te completa, que você queria aquela coisa assim bonitinha, né? Bem casadinha, alinhada, né? Tipo aquela coisa de filme. Existe, pessoas queridas, eu conheço várias pessoas que vivem relacionamentos dos sonhos. Só que ao invés de você dispensar o querido aqui e continuar sozinha na sua jornada até encontrar alguém, o que você faz? Você não quer ficar sozinha, não quer ser idiota, burra, né? Você é uma criancinha, né, de 2 anos de idade que precisa de alguém para ficar aqui junto com você. Aí, né, ocupando o lugar. 2 coisas que acontecem. O universo, ele vê que esse lugar aqui tá preenchido. Então você pode desejar do fundo da sua alma, fazer tudo. Tá preenchido, o universo não vai te mandar o parceiro dos seus sonhos. E outra coisa que acontece. Tem a pessoa ideal, tá vendo? Que te complementa, ó, igualzinho, não é? É o seu sonho isso aqui. Só que a pessoa, muitas vezes acontece isso. Ela vê que você já tá acompanhado. Ele nem chega perto, ele nem tenta. Porque ele pensa, ela tá lá, né, acompanhada, feliz, tá bem, tem namorado, tem marido. Tá, vou procurar outra pessoa e a vida segue. Tá vendo? Você perde a oportunidade porque você é burra. Não é medo, não. É burrice mesmo. Você é burra e não quer ficar sozinha, né? Não quer ficar desacompanhada. Mas não tem aquele ditado, antes só do que mal acompanhada? Porque se você cria vergonha na cara e fica sozinha, a pessoa ideal, ela vê, uau, tá sozinha. Então vamos lá, né? Vamos tentar. E vai lá, né? E dá match, né? Encaixa. É o relacionamento dos seus sonhos. É tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Entende? Então você tem que desocupar as coisas. Nível também de relacionamento, a mesma coisa para sua carreira, né? Se não dá mais, procura. Carreira, eu entendo que é diferente de relacionamento, porque o relacionamento, pessoa, você não vai morrer se você ficar sozinha. Não vai, eu tenho certeza, ninguém morre. Ninguém para de respirar porque tá sozinho. Ninguém para, né, do coração bater, do cérebro de funcionar, o pulmão de respirar se ficar sozinha. Não é uma coisa indispensável. Você tem que aprender a ficar sozinha com você, gostar de você quando você tá sozinha. Porque também sabe o que acontece? Você odeia a sua companhia. É onde eu falo, muitas mulheres não têm autoestima, não se valorizam, não se amam o suficiente, porque não conseguem nem ficar sozinha. E aí, como é que alguém vai gostar de você, sendo que você nem gosta? Porque se você gosta, você tá sozinha, você tá acompanhada e ó, está tudo bem. Você continua bem, entende? Então, você precisa aprender a ficar sozinha, gostar da sua companhia. Ai, fui ver, né, aqui o comentário de novo, perdi o que eu ia falar, tá vendo? Eu vou parar, que nem com esse negócio de comentário. Que era até uma coisa legal aqui nesse exemplo, né? Mas deu pra você entender, né? Que aí você fica aqui porque você não se ama. Então você tem que aprender a ficar sozinha pra você poder encontrar o relacionamento dos seus sonhos. Ah, sim, a carreira que eu estava falando. Relacionamento, você não morre por ficar sozinha. O coração continua batendo, o pulmão continua respirando, o cérebro continua, tudo continua funcionando. Seus chakras continuam funcionando. Você pode ficar triste quando termina? Sim, é um direito seu. Chora, chora. Mas se não é um relacionamento ideal, perfeito, se é um relacionamento tóxico, pra que você vai ficar até chorando, sentindo? Ah, não, pessoa, me poupa, né? Agora, a profissão, ela é um pouco diferente, porque se você tá na profissão que você não gosta, você não pode jogar tudo pro lado, assim, pro alto de uma vez, né? Porque imagina, você pede demissão, você não tem dinheiro para se manter, você não tem aí nenhuma reserva, você não vai receber o seu seguro-desemprego, tá?
tá vendo? Que na profissão você tem que planejar essa transição gradativa. Porque você precisa do dinheiro para você poder comer, para você poder viver, pagar a sua internet, a sua água, a sua energia, sua comidinha, não é mesmo? Então, tá vendo? Carreira, você pode planejar essa transição. Pode não, você deve planejar nessa transição. Até mesmo porque se você vai trocar, então você já tem que trocar por uma coisa que você sabe que você gosta daquilo, né? Por uma coisa que além de você gostar, também dê dinheiro. Entende? Tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer aquilo que você gosta e fazer aquilo também que dá dinheiro, porque não adianta só fazer aquilo que você gosta e não ganhar dinheiro com isso. Como é que você vai se manter, né? Como é que você vai suprir as suas necessidades básicas? Não vai se não tiver dinheiro. Então precisa de dinheiro para poder suprir as necessidades básicas. Então até essa transição de carreira, tá vendo? Tem que ser muito bem planejada para você fazer aquilo que você gosta, ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, ficar feliz e poder fluir em todas as áreas da vida, como eu disse para você, pegar, né, a ferramenta da roda da vida do coaching, fazer essa autoanálise para você ver, né, que nota você tá aí em cada das 12 áreas da sua vida. É assim, tem algumas ferramentas que falam sobre 10 áreas. Eu gosto da ferramenta que tem as 12 áreas da roda da vida, porque as 12 áreas entra tudo na vida da gente. Eu deixei a minha lá na sala, que eu estava fazendo a avaliação de uma pessoa, e eu uso essa ferramenta, mas é só você jogar na internet, tá? Se você achar uma que tem 10, aí você procura mais um pouquinho até a que tem 20, tá bom, pessoas queridas? E aí vocês sigam se cuidando para poder fluir e viver aí, né? Como eu disse, imagina você chegou na menopausa agora, com 45 anos. Você vai viver mais 10 anos, 55, 65, 75, 85 anos. Ainda temos, né, 10 anos pela frente, 20 anos pela frente, 30 anos pela frente, 40 anos pela frente. A gente tem que viver uma vida digna, uma vida boa, para ser a melhor, os melhores 10 anos, os melhores 20, 30, 40 anos da nossa vida. E tudo depende do que da gente, cuidando a partir de agora de tudo isso que eu falei nessa aula. Ok, pessoa querida? Então eu vou finalizar agora, né? A aula foi ao vivo. Vou salvar aqui e assim que tiver salvo, a gente também já vai postar em todas as redes sociais, ok? Então é isso, finalizo por aqui. Beijos da Agatha Harper e até mais!